Programa Fazendo Esperança. Todo domingo às 11h30 da manhã, você assiste os testemunhos de jovens que encontraram o verdadeiro sentido para suas vidas na Fazenda da Esperança. De Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a Fazenda da Esperança. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. É com imenso orgulho que nesse dia 9 de agosto de 2013, quando falta menos de um mês para o meu programa completar 2 anos no ar, eu vou ter a honra de receber aqui aquele que teria que ter sido o meu primeiro convidado. E que naquele momento, quando o programa estreou, ele estava na Holanda, em viagem. Barbosa, Antônio Barbosa Silva Filho, meu amigo pessoal, conheço Barbosa desde 1982, um puta de um jornalista, escreve muito, amigo e sabe muito. Inclusive quero fazer um testemunho aqui antes das primeiras palavras dele, que se eu mexo com política, se eu criei um espaço político, se eu tive um emprego político, uma nomeação, que depois passou a ser uma nomeação técnica, eu devo tudo a ele. Então eu fico muito orgulhoso de estar recebendo hoje aqui o jornalista Antônio Barbosa Silva Filho, uma enciclopédia taubatiana, que trabalhou aí com grandes emissoras, foi da Folha de São Paulo, foi da Rádio Caraguatatuba, foi da CBN, não? Eu não quero escrever nada, porque é uma amizade de muito tempo. E foi por ele que eu dei meus primeiros passos políticos um dia, foi com ele que eu assinei a minha primeira ficha política. Se existe o PSB em Taubaté hoje, que hoje tem um monte de gente que manda no PSB, esse PSB começou na mão do Antônio Barbosa Silva Filho, junto com a Ana Silvia Lopes Chaves Quarcini, uma pessoa maravilhosa também, o Henrique Faria, o Itamar de Jesus. Eu fui o 9º, eram 8 que tinha nesse início, lá em 1982, com o senhor Roger Ferreira, lá na presidência da CETESB, em São Paulo. Roger Ferreira, que tinha tido 100 e poucos mil votos e não tinha sido eleito por... Então, Barbosa, eu agradeço muito, você faz parte da minha vida, e se tudo que eu consegui, você tem uma mão nisso. Muito obrigado, falo de coração, no ar, para todo mundo, para eu poder te agradecer. Bom, Chico, depois dessa declaração de amizade profunda, né, que é sincera, eu sei, eu só posso agradecer pela honra de estar aqui com você. Os elogios que você me faz são creditados exclusivamente à sua generosidade e a essa amizade que você mesmo muito bem descreveu aí, que é uma amizade antiga, leal. A gente às vezes está longe geograficamente, mas sempre pensando mais ou menos na mesma sintonia, né, com os mesmos interesses e valores na vida. Isso é importante para mim. Muito obrigado pelo convite. Barbosa, a gente vem passando, né? A gente passou 8 anos... Bom, não vamos falar em 8 anos. Vamos falar em 30 anos. Até porque o ano passado teve uma festa na associação que se comemorou os 30 anos, vamos dizer, não sei,
do reinado, do que a gente pode chamar com relação a Taubaté. Porque ficar falando só dos 8 anos do Peixoto e jogar tudo nas costas do Peixoto não é verdade. Né? São 30 anos que a gente vem. Então, sofrendo. E eu mesmo posso dizer aqui no ar que fui enganado. Eu achava que tranquilamente que mudaria, que essa cidade iria ser governada pelo Júnior, que está aí, que ganhou a eleição. Mas, mais uma vez, a gente tem que dar a mão à palmatória para as pessoas antigas. E uma dessas pessoas eu posso falar, meu amigo Irani Lima, que cansou de falar isso para mim na Praça do Epaminondas, na porta da Câmara Municipal, comendo um pastel no mercado. Depois, quando ele estava doente, que eu me lembro que eu ligava para ele quando ele estava no hospital para saber como é que ele estava, e ele ainda lá se recuperando, ele dizia, não confia, quem vai comandar é o Bernardo. E no fim, hoje nós estamos. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho disso. A cidade deu 90 mil votos para uma pessoa e é comandada por outra. Pois é, Chico, eu também fui um grande admirador do professor Bernardo Ortiz, eu tenho dúvida se eu fui o abonador da ficha dele no PMDB ou se foi o Marcelo Fuati, porque na verdade havia 2 conjuntos de fichas e tal. Eu era secretário do Diretório Municipal, quando em outubro de 81 ele nos procurou para se filiar a um partido e para disputar as eleições do ano seguinte, 82. E aquilo me entusiasmou muito. Eu o conhecia desde 79, quando ele foi candidato a reitor da Unital, e ele levou ao Diário de Taubaté, onde eu trabalhava então, uma carta aos professores, à comunidade universitária, onde ele fazia críticas à gestão até então e assumia seus compromissos como candidato a reitor. Era uma eleição impossível, porque o colégio eleitoral era muito restrito, né? E ele não conseguiu se eleger reitor, aí ele decidiu candidatar-se a prefeito. Para nós era um nome novo, um nome não conhecido na cidade. Quem o conhecia eram seus alunos da engenharia, que por sinal não gostavam muito dele, né? Alguns o apoiaram para ficar livre do professor, na verdade. Você foi aluno dele, né? Fui aluno dele. Exatamente. Mas de qualquer maneira, naquele momento, o que eu quero dizer é que para nós todos parecia que era a grande renovação da política taubatiana, não é? A gente esperava que ele fizesse um mandato, fizesse 2 mandatos ou alguma coisa, né? Tivesse a sua passagem, dessa sua contribuição para a cidade, mas ninguém esperava que ele quisesse se eternizar, né? Ele que dizia que todo mundo era carrapato do poder, né? Milton Peixoto era carrapato do poder, Aricara era carrapato do poder, nenhum deles ficou tanto tempo no poder, em Taubaté, no poder municipal. E ele está há 30 anos, não é? E pretende perpetuar-se mais, porque tem mais gente na família ainda que ele não elegeu ainda, né? Parece que ele já tem até outros herdeiros aí, sim, né? Tem candidato. Né? Se depender dele, isso aqui é um feudo. Eu chamo de fazendão dos Ortizes. Minha cidade, a cidade que eu nasci... Um fazendão que não paga IPTU como devia pagar. Né? Pois é, rapaz. A parte principal, a Casa Grande não paga. Né? A Senzala aqui, onde nós vivemos, né? Os outros 300 mil contribuintes, nós que vivemos na Senzala, a gente paga. E ele não, porque a Casa Grande é assim mesmo, né? O Barbosa, naquele momento, ele teve uma sorte, né? Aquela eleição de 82 foi uma eleição atípica. Os partidos era o bipartidarismo que tinha naquela época. E cada partido daquele tinha que ter legenda e sublegenda com pelo menos 3 sublegendas, exatamente. Então, aquela eleição foi atípica porque, primeiro, havia uma ansiedade muito grande da população de votar para governador. Foi a primeira eleição para governador, eleição direta, desde a ditadura. E Franco Montoro era disparadíssimo favorito, como de fato venceu com grande facilidade aquela eleição. E o voto era vinculado. Você só podia votar em todos os candidatos do mesmo partido. Se você votasse em um diferente, o voto seria totalmente anulado. Então, Montoro arrastou um monte de gente com ele. Né? Fizemos maioria na Assembleia Legislativa, fizemos maioria da bancada federal, fizemos, não me lembro do Senado quem foi, acho que o Fernando Henrique. Não, o Fernando Henrique era o suplente do Montoro.
Mas eu não me lembro. Eu sei que nós ganhamos Foi o dele. Orestes Quercia? Acho que sim, o Quercia, Acho que o Orestes Quercia. Não, o Quercia foi vice do Montoro. Foi vice-governador do Montoro. Sim. Eu não me lembro. Tinha Severo Gomes, tinha... Não me lembro da... Agora não me falha. Mas, enfim, o Montoro puxou o resto do PMDB inteiro. E tanto é verdade... daí o Montoro se elege, o Ortiz se elege prefeito, o Aricara se elege deputado estadual, não é? E o Montoro fez um governo de grande descentralização de recursos. Não é? Ele mandava... Todos os prefeitos fizeram boas administrações. Tanto que todos voltaram depois. Não é? O João Bosco em Pinda, o João Paulo Ismael em Campos do Jordão... Todos, a safra de 82 só não se reelegeu porque não havia reeleição. Mas 4 anos depois, quase todos os que quiseram, os que não saíram para deputado, etc., voltaram a ser prefeitos. Então o Ortiz surgiu nessa maré PMDBista que elegeu muita gente. Né? Ao mesmo tempo, também outro fator atípico, mas no caso de Taubaté, ele pegou uma cidade totalmente abandonada. Né? A administração Valdomiro Carvalho tinha sido muito triste, muito inoperante, também com suspeitas de corrupção, não é? Então o Ortiz teve isso. Outra coisa, o mandato foi prorrogado por 2 anos. Ele teve 6 anos de mandato. Então juntou tudo, né? São vários fatores. O governador dando dinheiro, a cidade abandonada, que qualquer coisa que ele fizesse ia parecer muito bem, né? Precisava de tudo. Então qualquer coisa que ele fizesse. Ele passou 4 anos fazendo asfalto. Não fez mais Ele nada. passou 4 anos fazendo asfalto, as quadras, né? Parece que fez algumas quadras nos bairros e tal. Muito precárias, por sinal, né? Foi Exato. o que ele fez. Foi o que ele fez. Mas já foi o suficiente para marcá-lo bastante como um bom administrador, né? Para completar isso, né, o que tornou o Ortiz um mito político aqui na cidade foi a cassação. Sim. Poucos meses depois de empossado, ele não tinha feito nem grandes besteiras ainda, e a Câmara Municipal, numa atitude completamente política, eu sei que tem gente que discorda, o Celso de Brum discorda disso que eu estou dizendo, mas é democrático isso. Uma ação puramente política, pegaram lá alguma falhazinha, um caminhão de terra que teria sido depositado no terreno da então esposa do prefeito e tal, e moveram-lhe um processo de cassação. Ele foi cassado pela Câmara Municipal, numa sessão que durou 30 horas, né? Uma sessão que varou noite e dia, e foi cassado e não se afastou nem um dia do poder, nem um minuto do poder. A partir daquele momento, ele humilhou a Câmara, né? Ele mostrou uma força que... mostrou assim, os políticos não prestam e eu sou o bom, tanto que não fui cassado. A Câmara me cassou e eu não saio daqui. Né? Aquilo, infelizmente, a oposição contribuiu muito para transformar o Ortiz num mito. Se tivesse mais paciência, talvez ele cometesse alguma irregularidade e tal. Aí já estou adivinhando, né? Tentando adivinhar. Eu espero que ele nunca tivesse cometido nada de errado. Mas se acontecesse alguma coisa realmente grave, poderia se cassá-lo. Mas cassaram por razões vazias, eu acho, e isso resultou no seu engrandecimento, né, que contribui para a sua permanência até hoje no poder. Certo. Bom, e com isso, né, nós fomos... A cidade ficou refém. Sem dúvida, sem dúvida. Você veja, ele elegeu sucessores, todas as vezes que ele foi prefeito, as 3 vezes ele elegeu o sucessor. O último foi o Roberto Peixoto, pelo qual ele se empenhou tanto, que foi seu vice-prefeito e tal. Como sempre, ele elege e rompe em seguida, porque ele quer continuar mandando na prefeitura, né? E nem todos aceitam essa coleira que ele quer impor, né? Mas, então, há rompimentos. Ele rompeu com o Antônio Mário, ele rompeu com o Salvador Courier primeiro, né? Rompeu com o Arias. Iscariotes, rompeu com o Aricara, rompeu com o seu vice, Augusto Ambrogi, né, que era uma pessoa extremamente honesta e um homem de uma bondade imensa, mas não serve para o Ortiz. Enfim, quem acredita no Bernardo, numa lealdade, numa amizade com o Bernardo, dura pouco tempo isso. Né? É até o primeiro embate, porque ele não tem amigos, ele não tem líder, ele não lidera, ele chefia, mas não lidera. Sim. Né? É bem diferente o cara ter o poder, mandar em pessoas e contratar, retribuir, recompensar, etc. Ou liderar. Líder ele não é, ele é chefe. Mas ele está fazendo escola, né? Porque o filho está fazendo igual. Pois é, ali eu acho que é um caso de clonagem, né? Clonagem. E alguém que conhece bem melhor os dois, especialmente o Júnior, que eu não conheço praticamente, já me disse que o Júnior é pior. Tudo que o Ortiz é aperfeiçoado. Ele tem mais capacidade de ódio
que o Ortiz tem imensa. Porque ele não teve alguém que ajudou, por exemplo, na última eleição dele para deputado, que ele perdeu, mais do que o Dr. Norberto e a Grádica. Ah, sim. Ajudaram ele fenomenalmente. E foram sempre isolados, assim. Nessa eleição eu ajudei ele como nunca, e também não tenho nenhuma vergonha de falar isso, claro, porque fui isolado, embora eu tenha até que aproveitar para falar isso. Ele falou para o Paulo de Tarso outro dia que eu queria algumas vantagens indevidas na prefeitura. Eu desafio ele a me falar uma única vantagem devida que eu pedi na prefeitura. Não, mas é sempre assim. Até porque tenho 27 anos de empresa, um salário ótimo, a empresa não quer que eu saia, eu já podia sair aposentado, recebo pelo INSS praticamente no teto com a minha idade de 57 anos, então jamais iria para a prefeitura. Ajudei ele muito, mas ele sabe por que houve o rompimento, né? Mas mas não é só ele deixou vários amigos dele para trás. Faz parte do estilo Ortiz, entendeu? Ele acha que isso é liderar, isso é chefiar, né? Usar as pessoas, descartá-las, usar outras, descartá-las, né? Não cumpre nenhum acordo. Eu vou me atrever aqui, está gravando isso aí, que fique guardado. Eu vou me atrever, a próxima vítima será Padre Afonso Lobato. Daqui a um ano você me traz aqui de volta e a gente mostra essa mesma frase que eu estou dizendo. O Padre Afonso vai aprender como é que não se faz política. Ele vai aprender brevemente, esse ano ainda. No ano que vem, que eu digo, em 2014. Não vou desmentir você, mas vou contestar um pouquinho. Pois não. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. O Rogério Naresi, que é apresentador também da TV, sim, companheiro nosso aqui da casa, que acabou o programa aqui agora, eu posso praticamente dizer para você que se o Júnior é o prefeito de Taubaté hoje, né, ele deve muito isso a mim e ao Rogério Naresi. Certo. Que nós tivemos uma conversa muito terrível lá na pré-campanha, e que envolvia, né, o Padre Afonso, enfim, todo esse problema. Então, depois disso, né, que eu não estou falando aqui o que vem a ser, mas e o que o padre, durante a campanha, falou e que tentou, talvez aqui as pessoas não saibam, mas chegou a sair até tapa entre o padre e o Júnior na porta do shopping. Foi. No último dia de campanha. Exatamente. No último dia de campanha, chegou a sair até tapa entre eles. Exato. Quer dizer, e depois disso, eles continuam. Então, eu acho que essa aí não termina. Inclusive, o irmão do Júnior, o Diego, já é candidato a deputado, já está no PTB. Embora se diga o tempo todo, eles desmentem isso. O Diego já foi no Facebook desmentir, fez comunicado. Ele está dobrado com o padre, e isso faz parte, inclusive, da nomeação da cunhada do padre, que é uma assistente social que trabalhou a vida inteira, que trabalhou no Hospital Bom Jesus, em Tremembé. Pode chamar-se aqui o Zé Antônio, que é ex-prefeito de Tremembé, que foi ele que fez a nomeação da Michele, né, lá. Ela é uma excelente assistente social, conheço muito, ela é capacitada, mas daí para ser diretora de meio ambiente, ela não sabe o que é uma AIA. Garanto você que ela não sabe o que é uma AIA, a coisa mais, né, básica em meio ambiente ela não sabe. Então, isso faz parte da dobrada para eleger o Diego e eleger o padre. Então, eu acho que, por isso que eu falei para você que eu contesto, porque talvez essa briga já tivesse para acontecer. Mas aí os dois são muito próximos. Pois mas tem validade. É isso que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que eles vão brigar antes da eleição, não. Eles vão juntos até onde der. Mas tem validade. Né? Assim que o padre Afonso se tornar desnecessário, né, ele vai ser útil ao Diego, digamos. Mas depois que o Diego vencer as eleições, se vencer, eu espero que não, né? Taubaté não vai me decepcionar de novo, não é possível. Né?
Mas se acontecer um absurdo desse, aí o Padre Afonso se torna desnecessário, entende? Secundário, e logo ele vai sentir qual é o padrão de lealdade do... Nós vamos continuar na pauta, mas conforme vai entrando ali, eu vou passando. O Clemente lá da Estiva, que é uma pessoa maravilhosa. Grande figura. Diz que o programa está muito bom e manda um forte abraço para você, Barbosa. Eu agradeço, Clemente, um abração para você e o pessoal todo da Estiva, especialmente os Clementes. Bom, vamos lá. Eu já tenho algumas perguntas, eu vou pular um pouco, tá certo? Claro. Nós vamos chegar logo aqui nesse governo hoje, porque parece que 1 hora é muito tempo, mas o tempo é pouco. Já se passou. Então, eu tenho aqui, por exemplo, do Luiz Carlos Machado, vou passar para você, essa pergunta chegou às 18h24, foi a primeira. Muito obrigado, Luiz Carlos, pela pergunta, pela audiência, um grande abraço para você. Caro Antônio Barbosa, gostaria de saber sua opinião sobre a atitude do magnífico reitor da Unital, que, segundo alguns jornais, criou a 81ª vaga em uma turma de medicina, que só poderia ter 80 alunos para privilegiar uma aluna, filha de gente importante. Isto é fato? Se for, como pode ser explicado? Esse é o tema mais delicado, eu acho, não é? Porque eu, o Irani Lima e mais um jornalista, Armando Sintra, que eu não conheço pessoalmente, não tenho referência, estamos sendo processados pela juíza eleitoral. Eu acho que é por isso o motivo da pergunta. Exato. Né? Estamos sendo processados pela juíza eleitoral, a doutora Sueli Zeraik de Oliveira Armani, porque no blog do Irani, nós publicamos, o Irani em primeiríssima mão, como sempre, publicou alguns documentos sobre a transferência da filha da juíza para Taubaté, para a Faculdade de Medicina de Taubaté. Por causa de publicar esses documentos, nós estamos sendo processados e o processo está correndo em segredo de justiça. Então, não posso entrar no mérito, entende? Eu não vou me atrever aqui a entrar no mérito. Não é? Na verdade, isso também, essa denúncia, entre aspas, sobre a transferência da filha da juíza, ela só aconteceu devido à demora da juíza em decidir as impugnações existentes sobre o Júnior Ortiz, o Juninho Ortiz. Né? Ela, já fazia mais de 100 dias que ela estava com os processos em mão, são 2 ações do Ministério Público contra o prefeito eleito, o réu eleito, Júnior Ortiz, por abuso de poder econômico e de poder político. E como a juíza não decidia, né, isso foi criando um clima assim, até, digamos, de suspeição. Né? Por que a juíza não decide? O que está acontecendo? Né? Ela não teve tempo de ler os processos, de julgar. Eu sei que ela tem outras atribuições, é uma juíza extremamente competente, eficiente na área criminal, inclusive, e está acumulando com a justiça eleitoral. Ocorre que as instruções do próprio Tribunal Superior Eleitoral, e acho que a própria lei, dizem que o processo eleitoral tem que ter prioridade sobre os demais. E diz, literalmente, com todas as letras, que o juiz não pode alegar falta de tempo para julgar. Ele tem que julgar os processos eleitorais com urgência, com prioridade sobre todos os demais. Como passados mais de 100 dias nada acontecia, as pessoas... o que está acontecendo? O que a juíza está fazendo? Não estava fazendo nada. Né? Não tinha feito até então nada. Aí, mais ou menos em março, aparece essa notícia de que a filha dela foi transferida para Taubaté e que teria entrado numa vaga excedente da classe, que a classe seria de 80 e ela seria a 81ª. É óbvio que eu não acredito, é óbvio que eu jamais escrevi isso, é óbvio, né, eu estou falando com convicção, que jamais a doutora Sueli Zeraik trocaria favores com um prefeito, com um réu qualquer, de qualquer espécie, em troca de sentença ou de protelar algum processo. É óbvio que isso não aconteceu, eu tenho absoluta convicção, ponho a mão no fogo e nunca escrevi sobre isso, nunca afirmei isso. Então, o que nós temos feito, eu, Irani, Carlos Carnas e outros, só nós praticamente em Taubaté, né, de jornalistas, o que nós temos exigido, e é direito nosso, não há lei que nos proíba, é a agilidade da justiça eleitoral. A cidade não pode ficar esperando até quando que a juíza tenha, num dia de bom humor, ou num dia que ela esteja bem descansada, vá lá e decida. Ela tem que decidir. Quem diz isso é a lei, não é porque o Barbosa quer. Para mim, tanto faz se ela absolver ou condenar.
o Juninho Sim. Ortiz. Né? Sentença O que não se se pede- discute. O que se pede é o O que se julgamento. pede é o julgamento, porque como eu publiquei agora essa semana no Diário Taubaté e também no blog do Irani Lima, cerca de 50 cidades estão tendo eleições esse ano. Guarapari, no Espírito Santo, teve eleição em 2 de fevereiro. Lá não teve segundo turno, então foi de outubro até 2 de fevereiro. Domingo agora também tem. Agora domingo mais 8 ou 9 cidades. Tem eleição marcada até para outubro, já marcada no calendário do Tribunal Superior Eleitoral. Então, você veja, em Guarapari, por exemplo, de outubro a fevereiro se fez todo o processo, uma nova campanha, cassação do prefeito eleito, etc, etc. Por que Taubaté está demorando tanto? 8 meses quase, não é? Tudo isso deixa a cidade perplexa. Não é crítica nossa a juiz, absolutamente, absolutamente. Ela há de ter suas razões. Mas a cidade também tem o direito de ficar, né, estupefata com isso. Será que o nosso processo é o mais complicado do Brasil? Será que as provas contra o Júnior Ortiz são tantas? Ou então, a favor dele? Né, que a juíza precisa quase um ano para decidir? Esse é o ponto que a gente foca. E por causa disso tudo, vem o processo, vem essas coisas todas. Né? A gente está preparado para defender o nosso direito de livre expressão. O fato dela estar nos processando é um constrangimento à liberdade de imprensa, porque nós não fizemos nada mais do que falar, do que relatar fatos com documentos da universidade. Mas a gente tá aí para isso, né? Fazer o quê? Outros preferem ficar quietos, né? Silenciar. Mas eu não consigo, porque eu sou taubatiano, adoro minha cidade e não tenho medo, entendeu? De revelar coisas que a população precisa saber. A população caiu num engodo no ano passado. Caiu. Num engodo, não é? A culpa não é do eleitor, não é do eleitor. A campanha do Júnior, uma campanha de Duda Mendonça, que é o mais caro publicitário do Brasil, ele vende geladeira para o esquimó, né? Ele vende mesmo. E aquele produto foi muito bem vendido, o produto Bernardo Ortiz Júnior, né? Foi muito bem vendido, o povo caiu nessa. Né? Guardando as devidas proporções e nem querendo dar comparação, mas é o padrão PSDB. Foi provado. O cartel da mochila, cartel do trem ferroviário, cartel... São vários cartéis. Você veja que eu fico tranquilo, rapaz, porque o PSDB tem sido protegido pela mídia paulista. Sim. E brasileira, né, porque a Globo também, que é no Rio, tem sido blindado ao longo de 18, 19 anos, desde que eles estão no governo de São Paulo, desde Mário Covas. Né? O PSDB não tem defeitos, o PT só tem ladrão. Sim. E quem discordar disso é ladrão também. Né? Ninguém podia falar nada. Mas esses abusos vêm acontecendo há tanto tempo, né? Esse caso da FDE, né? De cuja presidência o Bernardo Ortiz foi demitido, né? Acabou sendo primeiro afastado pela Justiça da Fazenda Pública e em seguida demitido pelo próprio governador, porque ficou insustentável a situação do Bernardo lá depois do escândalo revelado. E isso que você está falando, essa semana, o Jarbas Neto, que era o ex-prefeito de Piracicaba, agora eu vou falar, é o que ficou no lugar do Ortiz. Ah, sim. Jarbas Negri. É. Ele, inclusive, foi tirado pelo governador. Quer dizer, o governador chamou o Barjas naquele momento exatamente para poder exonerar o Bernardo. Certo. Tanto é que o Barjas fez um mandato tampão de fevereiro, março para cá. Até agora foi afastado porque ele vai ser candidato. Já tem outra pessoa na FDE, não sei se você chegou a ver isso. Não, esses últimos fatos eu não conhecia. Mas então, tudo isso a mídia sempre escondeu. Não é? Nós aqui para falar sobre o escândalo da FDE é um sacrifício, porque o Irani com o blog dele, eu com o Diário Taubaté, né, uma coluninha semanal, você agora com muita força na TV Cidade, felizmente, porque se não fosse nós três, nós quatro, o Carlos Carlos escrever, a população não saberia até hoje que o prefeito é um réu eleito, Sim. réu da Fazenda Pública, é réu, não é suspeito, não é nada, é réu. Da Fazenda Pública e também da Justiça Eleitoral. E também da Justiça Eleitoral, né? Por isso que eu chamo sempre nos meus artigos, e não vejo nenhuma ofensa nisso, eu chamo de réu eleito, ou então de prefeito provisório, porque eu não acredito que o Juninho Ortiz vá até o fim do seu mandato. Algum desses poderes judiciários aí, ou o eleitoral ou da Fazenda Pública, há de
de puni-lo pelos crimes que cometeu, seja lá em São Paulo, seja aqui, Mas eleitoralmente. dessas denominações que o prefeito ganhou, a que mais caiu na graça da população, e eu já vi aqui no programa, é o ex-futuro prefeito. Ah, o ex-futuro prefeito, é do Irani Lima. É do Irani. É, o Irani cunhou isso. Essa pegou, né? Você sabe que eu tenho visto o Fazendão dos Ortizes, os Ortizes, também tenho visto muito isso. Porque esse eu inventei os Ortizes, né? Desde antes das eleições. Futuro ex-prefeito. Justamente por aquilo que você falou. Eu sabia que nós íamos ter 2 prefeitos. Né? 2 prefeitos. E é o fato. Né? Sim. O velho que não é nem funcionário público, né? Chegou a assinar documento interno da prefeitura. Horas, bolas. É a mesma coisa que eu querer mandar na prefeitura. Então, Das 15 secretarias naquele momento, ele fez 7. E ele Então, nomeou 7 diretamente, fora as indiretas. Né? Quer dizer, e eu não sei, eu acho que o Ministério Público também tem que olhar, Barbosa, eu gostaria da sua opinião, porque está fazendo uma limpa de nepotismo aí. Está tirando aqui, está tirando ali, já tirou um monte de lugar. Mas eu acho que a dona Odila, que queira ou não queira, é namorada, tem uma relação estável, respeitosa com o pai, com o Bernardo, é a diretora de finanças. Quer dizer, eu acho que já passou da hora. Também. É verdade. É evidente que é nepotismo. É evidente. Ela não está lá pela sua competência, que deve tê-la, pelo seu talento, que deve tê-lo. Ela está lá porque o Zé Bernardo a colocou. Né? E o Zé Bernardo, por coincidência, ela é a madrasta do prefeito. Sim. Não é? Ela não é a mãe de sangue biológica, mas é a madrasta do prefeito. É um vínculo familiar, sim, sem dúvida. Até porque eu respeito essa relação familiar. E está na mão dela exatamente a diretoria de finanças. Quer dizer, o coração da cidade. É verdade. A chave do cofre. Curar dengue ninguém quer, né? Ah, de jeito nenhum. Curar dengue ninguém quer, porque Barbosa, não dá lucro. a gente tem denúncias. A gente tem denúncias e mais denúncias. Está falando de dengue, sobre o problema da saúde e mais uma, né? E daí não sou nem eu que estou falando, está aqui hoje, né? Se você quiser comentar alguma coisa, o prefeito vai demitir mais 700 pessoas, 705 em função das OS, e ele vai fazer o que ele quer. Quer dizer, mesmo rechaçado pela Câmara Municipal, que recusou aquele processo das OS, né, abriu para algumas e recusou para a saúde e educação, o professor Jefferson Campos tentou depois levantar isso, e colocou uma emenda, mas ele está conseguindo dar o dibre e vai... A Câmara, os Ortizes, eles têm essa característica, né? Porque o pai é uma cópia do filho, o filho é uma cópia do pai. Eles têm essa característica. Câmara Municipal, para eles, é um estorvo, é uma coisa que só existe para atrapalhar um pouquinho, mas que eles dominam com tranquilidade. Se toda a Câmara fosse contra eles desconheceriam, de qualquer maneira. Né? Eles sempre fazem o que querem. E a justiça também é outra. O Bernardo Ortiz cansou de ofender a justiça, de driblar a justiça, não é? Aquela vez que ele se internou falsamente, fugindo do oficial de justiça, etc. Então, o fato da Câmara ser contra isso não os impede de fazer, entende? É um crime, é um absurdo, né? Ninguém pode me convencer por que uma entidade privada pode atender melhor do que o funcionalismo público. Por quê? Qual é a diferença? Não é? Faça concurso para funcionários públicos capacitados e administre saúde, educação, segurança. Essas áreas têm que ficar na mão do poder público. Porque quem pegar um pronto-socorro, quem pegar uma unidade mista de saúde, etc., vai lucrar. Vai lucrar. Não tem voluntário nessa história. Né? As OS não são compostas de voluntários. Todo mundo lá ganha para trabalhar. Né? Não são pessoas, não é a Cruz Vermelha que vem aí para salvar o brasileiro. Então eu acho isso um absurdo. 705 demissões e entregar estrutura física e equipamentos que são do povo taubatiano para entidades que a gente nem sabe, certamente sempre fica entre amigos essa coisa, né? Sempre fica entre amigos. Após revés na Câmara, o governo de Taubaté anuncia a terceirização. A ação deve gerar 704 demissões, para ser mais precisamente. Quer dizer, o governo Ortiz Júnior vai terceirizar as gestões das creches municipais e das 4 unidades de
urgência, emergência da rede de saúde. Pronto-socorro municipal, pronto-socorro infantil e os PAs, pronto atendimento dos bairros da Secap e Gurilândia. Pois é. Eu escrevi, comentei no Facebook ontem, acho, sobre isso aí, ou hoje, que ser prefeito, governador ou presidente da República pelo PSDB é a coisa mais fácil do mundo, porque eles privatizam tudo, terceirizam tudo. O Juninho Ortiz fez a campanha dizendo que ele era preparado. Preparado para quê? Para entregar a administração na mão dos outros? Ele se exime do dever de prefeito, ele não decide nada. A decisão dele é essa: vamos rachar a prefeitura, dividir entre os amigos, aí, as empresas, as terceirizadas, etc. Para isso qualquer um faz. Está chegando aqui, 19h35, Jefferson Cabral, que é do PSB, é lá da Polícia Civil, amigo nosso, telespectador nosso. Ele está mandando aqui, ele fala em líder, vamos ver se... Precisamos urgente de um novo líder político na cidade. Ele está pedindo a sua ideia, o que você acha Pois disso? Esse é o problema dos governos autoritários, personalistas, né, como é o caso. Esse é um mal dos 30 anos, né? Porque o Ortiz não cria líderes, ele nunca criou ele chegou a um ponto tal que agora ele teve que lançar o filho. Isso mostra o quê? Que ele não tem ninguém, né? Os ex-vices deles, ele sufocou todos, abafou todos, diminuiu todos. Os diretores que trabalharam com ele são todos medíocres, segundo ele, ou pelo menos não merecem sucedê-lo, não merecem sua confiança, ao ponto dele ter que escolher o próprio filho para ser candidato, e agora outro filho para sair a deputado, né? Quer dizer, vai se estreitando, né? E as lideranças não surgem por causa disso, porque não dá espaço, né? Quem tem coragem, se você fica do lado do Bernardo Ortiz, do clã dos Ortizes, você vai ficar lá sempre apagado, contribuindo para a administração, trabalhando, fazendo o melhor de si, como tantos aí, e sabendo que vai ser descartado em seguida, porque ele não deixa ninguém crescer. Ele nunca vai deixar crescer um líder político em Taubaté. As oposições também têm muita falha em Taubaté. Na verdade, o próprio PT, etc., poderia já ter criado uma safra, né, de jovens ou maduros, mas pessoas preparadas para assumir as grandes tarefas que a cidade exige, né? Eu imagino, inclusive agora, se o prefeito for cassado, como eu acredito que pode acontecer a qualquer momento, eu não vejo os candidatos também. Quem seriam os candidatos de oposição? Não é verdade? É complicado, rapaz. É complicado. Né? Tem um vácuo na cidade. A cidade está muito atrasada politicamente. É uma lástima. E a Câmara de Vereadores desses 8 meses, nós já estamos na metade do mês de agosto, então podemos falar já em 8 meses. Verdade. Também não apareceu nada aqui. Nada, né? Impressionante. Destacar, nem dos novos. Aliás, aquilo que se esperava muito, que era do João Vidal, foi levado... Foi abduzido. Foi induzido, virou líder. Foi absorvido. Foi entrou na sombra, né, dos Ortiz. Porque eles fazem uma sombra muito grande e abrigam... Sobrou o Digão. Parece que o Digão hoje também, né? Mas o Digão hoje, inclusive, parece que brigou com o Júnior. Ah, é? Por causa dessa história das OS aí. Quem quiser ter liderança em Taubaté, aí é uma opinião, hein? Claro, não sou o dono da verdade. Mas no meu ponto de vista, quem quiser ter liderança política em Taubaté não pode virar figurante na grande festa dos Ortizes. Porque eles somem com a pessoa, você dissolve lá dentro, né? Eu tenho visto e tenho gostado do Salvadorzinho. Algumas atitudes do Salvadorzinho, pelo menos ele está sabendo se diferenciar dos demais, né? Ele sozinho, ele está apresentando contrapropostas às propostas do prefeito e tal, tem feito algumas denúncias e tal, até o Ministério Público. Então, eu quero ter esperança, né? A Poliana me encantava muito, mas já tucanou também, né? Então é difícil mesmo, realmente. O movimento sindical então até está muito fraco. Eu acreditava muito no Digão, né? Mas quando o Digão se prestou ao papel que foi feito pelo PSDB com a convenção partidária, eu vou contar alguma coisa aqui, você deve saber, o Irani que está ali deve saber, e muitos políticos. Não, eu fico mais vendo a macro política e você conhece 1000 vezes mais os detalhes dos bastidores, né? A secretária do antigo diretório estadual do PSDB em Taubaté era a doutora Grádiva Ribeiro.
que sempre fez um bom trabalho, até a gente falou aqui que trabalhou como nunca, de sol a sol na campanha dele para deputado estadual. Eles tentaram várias vezes tirar a doutora Grádiva do cargo de secretário. Fizeram ação interna dentro do PSDB, um processo interno, e não conseguiram sacar a doutora Grádiva. Aí o que aconteceu, Barbosa? E daí o Digão caiu muito no meu conceito. Eles conseguiram, você trabalha no Diário Taubaté, você pode até confirmar isso que eu vou contar aqui. Eles prepararam um novo diretório, mandaram publicar num negócio desse tamaninho, que o valor era R$80, e a Yara, se ela estiver assistindo o programa, pode ligar para cá e me desmentir se eu estiver falando mentira, porque eu tenho essa informação precisa. A Yara não quis nem cobrar a publicação do edital, de tão pequenininho e num cantinho que foi, para ninguém ver. E daí fizeram essa convenção num domingo de manhã, lá no Frete Olavo de Lac, com 30 pessoas. 30 pessoas numa convenção do PSDB, aí se dançou, fez as danças da cadeira, o Digão virou o presidente do PSDB em Taubaté, e o Júnior, como prefeito, saiu de lá, e era um jeito de calar a boca do Digão e de colocar a doutora Grádiva para fora, que eles não conseguiam. Em nenhum jornal de Taubaté foi publicado. Se foi publicado, eu dou minha cara a tapa aqui, dizer assim, o diretório ficou composto de A, B, C e D. Alguns jornais que deram, o Diário de Taubaté, acho que o Jornal Contato, do Paulo de Tarso, acho que o Diniz, com matéria-prima, aonde saiu presidente Digão e vice Júnior Ortiz. Não sai nem a composição completa daquilo. Quer dizer, e depois, eu não acreditava, o Digão teve uma grande votação, tinha tido um grande mandato, eu não acreditava que o Digão pudesse ir por esse lado. E acabou participando disso, virou o presidente, e ele já experimentou do veneno, porque a primeira... a dobrada do Padre Afonso com o Júnior para eleger o Diego junto com o padre. Já matou o Digão. Já matou o Digão. É verdade. Matou o Digão. É verdade. Então, é assim, esse é o método, é a prática, é o que a gente vê faz 30 anos, e é difícil, né? É difícil. E as pessoas se conformam, sabe? Até parece que ontem um vereador, o desnecessário, citou o Papa, né? Numa diatribe que ele pronunciou na Câmara contra um cidadão, né? Ele citou o Papa. E eu também vou citar o Papa. O Francisco está na moda agora. Obrigado. O Francisco, exatamente, exatamente. E argentino ainda por cima. Ele disse assim, ele disse aos jovens, né? Não podemos nos acostumar com o mal. E Taubaté está se acostumando com a péssima política, com a baixaria política, com o faz de conta que eu não sei, faz de conta que eu não vi. Né? Você vê todo esse processo judicial em torno da eleição, da fraude que eu chamo de 2012, eu não vi um pronunciamento da OAB, eu não vi um pronunciamento da igreja, do senhor bispo, que de vez em quando emite umas notas políticas, nada. Eu não, sabe, cadê as lideranças dessa cidade? Cadê o espírito público? Entendeu? Não, faz de conta que não está acontecendo nada, melhor, não mexe nisso. Né? A cidade se recolhe, né? E o poder absoluto se impõe cada vez mais, fica mais fácil. Barbosa, só para você ter uma ideia de como que a cidade está indo hoje, politicamente, e como é que a gente vai... Eu vou passar para você alguns dados aqui, você deve de ter, você é muito modesto, mas você tem. Por exemplo, vamos falar do PTB. Você sabe quem que é o presidente do PTB em Taubaté hoje? Agora não. É a Daniela Cursino. Sim. Quem que é Daniela Cursino? Ela é irmã do Eduardo Cursino, que é o secretário de assuntos... o principal secretário do governo Ortiz. A irmã dele é presidente do PTB. Quem que está no PTB? O vice, o Edson,
Sim. marido da Graça, que é do PSB. Exato. E que vem com o Diego de candidato a deputado. Esse é um. Você pega O Diego é filiado lá? ao PTB. Ao PTB também. Ao PTB. Certo. Agora, você veja bem, a mulher, a presidente da Câmara, a dona Graça, está lá, é candidata a deputada também. Quer dizer, como é que, você acha que existe o PTB em Taubaté? Não existe. Não existe. Não existe. Talvez até 64 existisse, depois nunca mais. Aí você pega o PDT. Você pega o PDT, quem que está no PDT? O presidente do PDT, Edson Quirino dos Santos Júnior, que é o senhor Chacrinha, chefe do gabinete. Existe o PDT aqui? Está tudo dominado, né? Como dizem os jovens. Quer Tá dizer, tudo então dominado. a cidade, a dobradinha lá está pronta. A Poliana é candidata, parece que é candidata a deputada, a Graça é candidata, mas estão na mão, estão todos na mão. O Digão diz que é candidato, mas todos estão na mão do Júnior. Todos estão. Eu citei alguns, mas posso citar todos que você quiser. Está tudo atrelado. Está né? tudo atrelado. O PRB, que o presidente é o Genilson, uma pessoa maravilhosa, da SECAP, uma pessoa educada e tal. Mas só que tem uma coisa, ele é o presidente do PRB, totalmente ligado ao Júnior, fechado. O pastor Nunes, que é o vereador lá, da base aliada o tempo todo. Não vou entrar no mérito disso aqui. Um fator, Chico, está chegando pergunta ali, mas só um segundinho. Um fator que pode animar um pouco a gente é justamente essa movimentação que nós tivemos em junho, né, do povo na rua, juventude, etc. Só que precisa corrigir um detalhe. Essas pessoas não podem ser contra partido político. Os partidos no Brasil são muito fracos, ninguém cumpre o programa, etc, etc. Mas é preciso entrar neles e melhorá-los por dentro. Criar departamento de juventude, disputar diretório. Na verdade, é a única esperança, porque sem partido você não tem política. Sem partido, sem política você tem ditadura. Alguém mandando e todo mundo obedecendo. Não é o melhor caminho. Nós já passamos por isso, sabemos que é horrível. A ditadura só atrasa e infelicita o país. Então, democraticamente, esses jovens idealistas que ainda não têm vícios da política, etc., entrem num partido político, qualquer que seja, de esquerda, direita, centro, um partido político que os convença pelo programa, principalmente, e agitem lá dentro, derrubem direções antigas que existam, enfim, é a única esperança. Isso demora alguns anos, mas não é eterno, não. Em 4, 5 anos você tem um arejamento da política, não é? Zé Rosa do Bonfim diz: obrigado, viu, Zé, pelo acompanhamento e pela colocação. Quem tem vergonha da cidade? O prefeito não está fazendo o que prometeu na campanha. Ruas esburacadas, praças abandonadas, a saúde nem se fala, está horrível. Tenho vergonha de morar numa cidade que está abandonada pela administração. Puxa vida. Ele é do bairro do Bonfim ou é o nome dele? Do bairro do Bonfim, né? Seu Zé Rosa do Bonfim, do bairro do Bonfim. Muito obrigado. Do bairro do prefeito, do pai do prefeito, que manda na cidade há 30 anos. Exatamente. Barbosa. Cuja escola de samba ia prestar uma homenagem ao prefeito. Ao né? prefeito. Não sei se vai ainda ou vai. Eu acho que não sei. Só vai ser bonito, porque a ala das mochilas vai ter umas 500 pessoas. Né? Sai a ala das mochilas, sai. Já pode pôr até o metrô aí, né? Pode pôr o metrô o Rio agora. Tietê, que o Bernardo despoluiu, né? É. Ele foi superintendente do DAE e parece que teve $1 bilhão do Japão e tal para despoluir o Rio Tietê. Dá uma ala bonita também, um destaque, né? Um carro alegórico bonito. Até o Clemente pode ajudar em alguma coisa lá, que ele conhece tudo de samba. Obrigado pela pergunta. Não é bem uma pergunta, né? É mais um desabafo do José Rosa, que está com vergonha da cidade abandonada. Está entrando aqui alguma coisa, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Abri, consegui. Olha, muito obrigado aí o Fabrício Pérez, que é uma puta de uma cabeça pensante, acabou de impor uma puta de uma derrota ao prefeito. O processo foi arquivado. Fabrício, Kleber, os outros professores da rede, os parabéns para vocês. É verdade. Olha, embora, eu vou pôr para você dizer que ele colocou aqui. Sim. Chico, estou sem net em casa, por isso não estou vendo o seu programa hoje, mas sei que o jornalista Antônio Barbosa Filho está aí contigo.
Embora não esteja acompanhando a entrevista, gostaria de colocar uma questão que talvez já tenha sido colocada. Considerando que o diálogo é uma das ferramentas básicas para a realização de políticas públicas sérias e sustentáveis, como ele avalia a incapacidade de diálogo característica da atual gestão de Taubaté? De que forma isso compromete a funcionalidade do governo e, pior, o desenvolvimento da cidade? Isso também atrasa o desenvolvimento da consciência política coletiva ou, pelo contrário, contribui, pois exige postura mais próxima, mais proativa da população. Se for possível responder, fico muito feliz. Um grande abraço para os dois. Bom, Fabrício, obrigado pela pergunta. A falta de diálogo é sempre um problema sério, né? É sempre um problema sério. O Bernardo Ortiz, o pai, ele já no primeiro mandato, eu me lembro que ele dizia que queria que surgissem associações de amigos de bairro, né? Que ele era a favor disso. Mas onde surgia alguma, começava a surgir alguma que o contestasse, ou que começasse a reivindicar, ele dava um jeito de intervir e colocar a gente dele. O Conselho Municipal de Cultura, naquela época, foi eleito numa reunião no SENAC, por artistas da cidade, uma ampla reunião, e eu fui eleito um dos membros, na área de literatura, alguma coisa assim. Eu e o Celso de Brum também, na área de teatro. Foram formadas comissões de cada área, né? Cinema, teatro, literatura, dança, etc. E o Celso de Bruno também. Como o Celso era vereador e era contra o Ortiz, ele extinguiu o Conselho Municipal de Cultura, tirou nós dois e nomeou todo mundo de novo. Só nós dois ficamos fora. Então, quer dizer, é altamente democrático, né? Quer dizer, esse é o tipo de participação que ele quer, né? Ele ia para as reuniões em bairro, que todo mundo sabe disso, hein? Quem negar é porque tá viajando. Ele ia para a reunião de bairros. Não, o prefeito ficou até 3 horas da manhã conversando com o povo. Só que ele levava tudo que ele ia fazer, já estava pronto. Ele deixava as pessoas falarem à vontade. Né? É um espírito democrático dele, é esse. Pode falar à vontade. Só que eu não vou fazer nada disso, vou fazer o contrário. Que eu já decidi e acabou. Né? Então, diálogo, como o Fabrício pergunta, seria uma coisa fundamental. Inclusive, evita erros da administração. Não é diálogo para humilhar o prefeito, para rebaixar o prefeito. Não, senhor. Ele tem a sua autoridade fundamental, mas para evitar até que o prefeito cometa erros, a administração anda melhor quando há mais participação, não é verdade? Mas em Taubaté é isso aí, no fazendão dos Ortizes. Está chegando ali, Barbosa, Elizabeth da Gurilândia, eu conheço pessoalmente, uma pessoa maravilhosa, telespectadora nossa. Elizabeth, um abração para você. Manda um abraço para o Chico e diz: essa administração está uma bagunça e quem está perdendo é o funcionário público. Eu aproveito e coloco para você, Barbosa, aqui. Sim. Ortiz adia reajuste salarial do servidor público pela 4ª vez. Maio, junho, julho e agosto. Exato. É o fim da picada, né? Ele não pode dizer que a arrecadação... Tudo bem, janeiro tomou posse, não, a prefeitura está falida, a culpa é do antecessor. Mas queria dar aumento para o secretário. Se não fosse a Poliana... Exatamente. Uma das primeiras medidas era aumentar os secretários, né? Aumentar o salário do secretário. O que mostra uma insensibilidade política, né? Eu diria burrice. Né? Você nega para o funcionalismo, que é quem está lá na mão de obra, quem está lá fazendo a prefeitura andar na medida que anda, se é que está andando, mas se tiver, o mérito é todo do funcionalismo. Todo do funcionalismo, da base mesmo. Nega para essas pessoas honestas que estão lá trabalhando e quer privilegiar os amiguinhos que aceitaram ser seus secretários, né? Porque não é uma tarefa fácil mesmo. Tem que obedecer a 2 prefeitos. Tem que obedecer a 2, para começar. Se o Juninho falar alguma coisa, mandar: o Chico, você é meu secretário, faça tal coisa, você vai sair daqui e vai perguntar para o outro primeiro. O Juninho me mandou fazer tal coisa, você acha que eu devo fazer mesmo ou não? Posso ou não posso? Né? É uma situação vexaminosa a situação dos coitados dos secretários. Eles não têm culpa disso. Tem sim, porque estão lá porque querem, né? E aceitaram o salário que aceitaram. Não adianta dizer que ganha pouco, porque não sei o quê. Então vai para o mercado de trabalho, não fica lá. Ninguém é obrigado a se sacrificar pela cidade. Quem está lá é porque quer. E sabia do salário e sabia das condições. Agora, para o funcionalismo, é esse descaso, é esse distrato. Né? Não basta... Porque... O problema não é só... Mas quer contratar o Giba, não é sem te cortar, mas quer contratar o Giba por 600 mil por mês. Pois é, se sair dinheiro da prefeitura nisso, o negócio é complicado, né, Chico?
Né? É muito complicado isso. Mas é o projeto Esse do arruma- Macaé de Pindamonhangaba, que já fazia lá, agora está fazendo aqui, contratar as equipes para jogar. Pois é, né? É isso aí. Bom, prioridade 1 de Taubaté, um belo time de basquetebol. Ok, tá bom. Né? A Elizabeth está dizendo na Gurilândia, né? A administração está uma bagunça, que perde o funcionário público, mas vamos ser campeão de basquete, não tá bom? Pronto, maravilha. Vôlei, perdão. Voleibol. Voleibol. Eu não acompanho. O Giba, 600 mil Giba por mês. Puxa vida, vamos trazer mais gente, pô, né? Vamos montar É o também. projeto Macaé de Pindamonhangaba, que saiu de lá meio escorraçado, ninguém gostou mais. Pindamonhangaba ganhou, sim, alguns jogos regionais, alguns jogos abertos, mas o que deixou lá? Qual o legado que deixou lá? O que deixou lá? Nada. Quando você traz time inteiro, não tem compromisso com a cidade. É igualzinho a Lola, é igualzinho o Luiz Guilherme, é igualzinho um monte de secretário que veio de fora que não tem. A dona Lola chega sexta-feira, pega o carrinho dela, vai embora para São José, como vai todos os dias, e deixa aí o mercado caótico, né? O Alexandre Magno é amigo meu, mas também é de São José. Quer dizer, não tem compromisso com a cidade, os caras não têm compromisso. O secretário de Cultura, que eu não conheço, conversei com ele rapidamente na festa de Quiririm esse ano, até já bem tarde da noite, a gente estava indo embora, ele estava esperando o carro dele. Daí me apresentaram, o Marquinhos me apresentou, Marquinhos Meirelles. Marquinhos Meirelles. Muito prazer e tal. Eu falei, o senhor pegou uma tarefa difícil, porque a cultura é importante para a cidade e tal. E no meio da conversa, eu não sei se ele estava brincando comigo, porque não é difícil se acreditar nisso. Ele falou assim, não, eu já falei para o Juninho, eu sou secretário até sexta-feira, sábado e domingo é da minha família. Não quero saber, não conte comigo sábado e domingo. Eu pensei, puxa vida, secretário de Cultura, né, quando os eventos normalmente acontecem no final de semana, quando, né, tudo gira. É o Zé Antônio Salve, né? Exato. Uma puta do empresário. Não Sem tem, dúvida, não tenho nada compromisso, contra. Não tem compromisso. É. E também não era ligado, nunca foi ligado à cultura. Não sai. Não, continua, né? Que eu saiba, continua. Aliás, hoje estava tendo conferência municipal de cultura, né? É muito interessante, eu gostaria de ter estado lá. Mas com o poder público, que a gente não pode confiar, o que adianta? Nós vamos lá debater, estruturar planos, bolar coisas boas para a cidade, mas o poder público é completamente centralizado, não tem jeito. Barbosa, mas essa história da saúde aqui, eu vou, é o meu programa, e eu garanto para você que eu começo aqui hoje, peço a sua ajuda, peço do Irani, peço dos que são do lado, estão a favor, os do que são contra, mas eu acho que nós temos que ir para cima, colocar o povo na rua isso não pode acontecer. É verdade, concordo plenamente, estamos juntos. Nós nessa, temos... tenho certeza que a melhor parte da cidade vai... Estou falando aqui sem conversar com o Jefinho, que é o presidente da organização, da Cláudia, que é sócia, né, da proprietária, mas eu tenho certeza, eu conheço os dois, eu tenho certeza que a gente vai começar um movimento daqui, vamos para o meio da rua, vamos colocar dinheiro, se for preciso, para enfrentar essa cidade, mas não vamos deixar o Júnior mexer mais, porque, veja bem, do jeito que já está a saúde, eu cansei de escutar o Irani chegar a elogiar o posto médico da Gurilândia quando você... E está aqui, é um dos que vai ser privatizado. E o da Secap também, né? É o da Gurilândia, Secap? Secap e perto da minha casa lá, é o que eu uso. Eu acho... Vamos pedir para o Irani ajudar no blog dele, o C lá no Diário Taubaté, pedir para a Yara, sei lá. Eu acho que a gente não pode deixar mexer na saúde. Porque está ruim do jeito que está. Mas nós temos como apertar e tentar melhorar. Agora, se privatizar desse jeito, colocar na mão de pessoas que não sei o que vai ser, entendeu? Aí nós vamos ter que perguntar para o Juninho quem que é a Raíssa e apresentar para ele. Não dá para mentir mais, entendeu? Eu já falei isso para o Júlio Codado, para o Júlio perguntar para ele já quem que é a Raíssa, mas o Júlio não perguntou ainda. O telespectador não sabe quem é a Raíssa. Não sabe. Então que fique esse mistério no ar. Não perca as próximas edições do programa. Entendeu? Quem é Raíssa? Esse é o grande mistério da novela. Quer dizer, sabe? Porque não dá mais para aguentar essas coisas da administração. Infelizmente, nós estamos chegando no final, né? Temos mais um minuto, vou deixar para as suas considerações aí.
Bom, Chico, foi uma alegria estar aqui com você. Tratamos de vários temas, nada preparado, nada organizado, espontâneo, um bate-papo como a gente gosta de fazer com os bons amigos e especialmente os amigos telespectadores que nos deram a honra, o prazer de nos assistir hoje. Eu estou muito honrado, muito agradecido, porque é um programa Cidade em Ação, um programa que se consolidou na cidade, já virou uma obrigação das pessoas que querem estar bem informadas acompanharem o seu programa toda sexta-feira. E de tantos convidados ilustres, hoje você teve a caridade, a generosidade de convidar esse modesto repórter, mas apaixonado por Taubaté, apaixonado pela política e torcendo muito para Taubaté. Todas as pessoas que nós mencionamos aqui, todas elas eu respeito muito pessoalmente, moralmente, não tenho inimigos nessa cidade. Agora, vamos brigar muito por ideias e para que Taubaté seja uma cidade como ela merece ser, democrática, livre, progressista e em desenvolvimento, ok? Com justiça social. É isso, Chico. Passar aqui, primeiro desejar a todos os pais, né? Domingo é dia dos pais, um abraço a todos, que sejam todos felizes. E deixar alguns abraços aqui, que senão é sacanagem, né? O engenheiro Azuma, que está deixando um abraço. Maravilha, obrigado. O André Neves, se eu falar e você não sabe quem é, o Jacaré. Claro que eu sei, claro. Jacaré, exatamente. Tá deixando um abraço para você. Deixa eu pegar aqui, vai. Saiu aqui do José Carolino, lá da Jardim Flor, mandando um abraço. Maravilha. Clóvis Winter e Assuda. Muito obrigado, Clóvis. O Flávio Ricardo, aqui do Jardim de Santo Antônio, deixando um abraço. Casey Cândido, da Universidade de Taubaté também. Então, são todos... Eu agradeço a todos e retribuo os abraços e tal. E feliz Dia dos Pais para todos, foi bem bom você lembrar, não é verdade? Um grande abraço a todos. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. 1 hora parece que é muito, mas passa rápido. Quando a conversa é boa, então...